peguem seus fones de ouvido e entrem na vibe comigo. Para alguns, ficar só é sinal de uma vida ruim. Para alguns, ficar só é viver uma vida dolorosa. Para alguns, ficar só é sinônimo de que os outros não gostam de você. Para alguns, ficar só não vale a pena, pois a vida é para ser compartilhada. Bom, cada pessoa possui um ponto de vista sobre esse estilo de vida. Porém, são pontos de vista cegos, que ignoram os significados abrangentes de tal coisa. Ou seja, são pontos de vista que preservam a própria opinião e simplesmente descartam a de terceiros, sem sequer se esforçar para entender os gostos e ideias dos outros. Eu já fui um indivíduo que criticava pessoas que passavam a maior parte de suas vidas sozinhas, sem a companhia de terceiros para trocar alguma ideia, para se divertir fazendo alguma atividade. Porém, com o passar dos anos e de acordo com o meu processo de evolução mental e também de acordo com certas vivências, eu comecei a enxergar esse estilo de vida com outros olhos, sem subestimar pessoas que antes já viviam assim. Quando somos crianças, a nossa tendência é se misturar com outras crianças, porém, na maioria das vezes não por conta de uma vontade genuína, mas sim pelo objetivo de se encaixar em um grupo e de fazer com que outras pessoas gostem da gente. E outras vezes, somos empurrados pelos nossos pais e parentes para que nos enturmemos com os outros, sem termos vontade na maioria das vezes. Desse modo, ao longo de todo o nosso crescimento, temos a nossa mente moldada para exatamente aquele pensamento, de fazer com que as pessoas nos aceitem e de sempre buscar conquistar novas amizades. Porém, é somente depois de algumas decepções geradas por terceiros que começamos a nos questionar se realmente vale a pena tentar ser amigo de todo mundo. Mas, infelizmente, numa idade tão prematura, a gente não consegue discernir e achar uma resposta plausível para tal questionamento. E assim, vivemos o resto de nossas vidas sem nenhum equilíbrio de como devemos gerenciar o nosso tempo e de como podemos reconhecer o nosso verdadeiro valor. A solidão é dura apenas para aquelas pessoas que de algum modo não gostam de si mesmas. Ela é dura apenas para aquelas pessoas que, ao estarem na presença da própria companhia, não conseguem desenvolver algum tipo de prazer no momento. A solidão é amarga para quem não sabe apreciar a doçura de momentos solitários. Ela só é dolorosa para aqueles que têm medo de se confrontarem e de superarem os próprios demônios. Meu amigo, ficar só é uma arte que 99,9% das pessoas não conseguem praticar e dominar. A maioria das pessoas detesta ficar só, por não saberem gerar alegria praticando algumas atividades individuais. Estão tão acostumadas a passar o tempo inteiro socializando e fazendo coisas sempre com a companhia de terceiros que a própria companhia se torna sem valor para si mesma. Quero que vocês entendam que vocês não precisam se isolar de todos, mas sempre reservar alguns períodos de tempo para sumir do radar e apenas ficar off, trabalhando nos seus planos, trabalhando na sua saúde e evoluindo sem chamar a atenção de pessoas indesejadas, sem ter no seu pé pessoas te falando para não fazer isso, para não fazer aquilo. Enfim, esse é um momento muito especial, pois você tem a oportunidade de se desintoxicar e limpar a sua mente de todas as turbulências existentes no mundo. Esse momento de estar só é o momento em que você sai de cena e enxerga melhor o tabuleiro da vida. É um momento onde você consegue identificar o lado verdadeiro das pessoas em relação a você. Veja quem irá te procurar. Veja quem sentirá falta da sua presença, pois serão essas pessoas que você deverá valorizar e olhar com mais estima ao entrar em cena novamente no ambiente social. Ficar só é sobre você trabalhar mais em conhecer a si mesmo. Esse momento deve ser usado para que você descubra mais das suas capacidades,
para que você identifique seus pontos falhos e volte reestruturado para a convivência com terceiros. Antes de amar os outros, você deve primeiro aprender a amar a si mesmo. Caso você não se esforce para isso, toda vez que você se encontrar sozinho, você sofrerá ao invés de apenas usufruir daquele momento. Outra coisa bastante importante que você deve compreender, meu caro, é que você será obrigado a passar por momentos solitários, querendo ou não. Apenas se você for uma pessoa que traçou seu destino na Terra. Se você for uma pessoa que pensa acima da média e busca patamares hierárquicos que poucos alcançam. Pois quanto maior for a sua ambição, quanto mais grande for o seu desejo de não se contentar com o pouco, mais pessoas você verá se esvaindo da sua vida. Algumas por não compreenderem sua visão, outras por não conseguirem cultivar o mesmo tipo de mentalidade que você construiu, e outros por não estarem confortáveis vendo você subindo de nível e ficando melhor do que elas. Quando você é um indivíduo diferente da maioria, com visões que poucos conseguem entender, você tenderá a ser sozinho, por não ter pessoas ao seu redor que possam compartilhar dos mesmos gostos que o seu, por não ter pessoas ao seu redor para trocar ideias de alto valor. Quem, portanto, não ama a solidão, não ama a liberdade. Apenas quando se está só é que se está livre, pois, na solidão, o indivíduo mesquinho sente toda a sua mesquinhez, o grande espírito toda a sua grandeza. Numa palavra, cada um sente o que é. Ficar só é saber também compreender o nosso próprio valor, é saber administrar a estima que as pessoas possuem de nós. Se você é uma pessoa que se encontra a maioria do tempo sozinha, não sinta medo disso. Não fique criando pensamentos errados sobre isso e não tente fugir disso. Apenas adapte-se ao ambiente, para que você não comece a mendigar afeto e atenção alheia. Uma vez li em um livro de Schopenhauer o seguinte, que se a gente quer ser uma pessoa notória e de superioridade, não devemos depender de ninguém em momento algum, ou, ao menos, tentar evitar ao máximo depender da ajuda de alguém. Uma grande ilusão que deve ser quebrada quando se fala em ficar só é a questão de afirmar para si mesmo que não precisa de amigos ou familiares. Se você tem esse pensamento, apenas o descarte, ou ele realmente fará você perder toda a conexão com algumas pessoas que realmente se importam contigo e você não sabe. A importância da solitude ou solidão é fazer você não ficar dependente de ninguém. É para te forçar a ser mais autorresponsável pela sua própria jornada. Você não deve utilizá-la para afastar as pessoas permanentemente de você. Ela funciona para que você possa ter mais espaço para si mesmo, fazendo as pessoas ao seu redor entenderem que há tempo para tudo. Portanto, nunca esqueça dos seus verdadeiros amigos. Não esqueça das boas e reais relações que você possui. Apenas busque de tempos em tempos sumir um pouco do radar dos demais, para dar atenção redobrada para si mesmo e mais ninguém. Bom, meus caros, é isso. Espero que tenham gostado de mais um conteúdo. Espero que com esse vídeo eu tenha esclarecido bastante coisa na forma como vocês pensam em relação a ficar sozinho. E o que eu tenho a dizer é: aprenda a apreciar esses momentos, pois sem sombra de dúvida, quando você domina a arte de ficar só e não enxerga isso como uma dor, você se torna inabalável, meu caro. Ou seja, você não se importará se tiver ou não pessoas o tempo inteiro ao seu lado. Você compreenderá que não precisa mendigar afeto para viver bem. Você enxergará o quão forte você pode ser, ao se tornar o único responsável pela sua felicidade. Então é isso. Degustem esse conteúdo e quebrem certos preconceitos que foram implantados na mente de vocês sobre viver uma vida sozinha ou momentos sozinhos. Já peço que você que assiste meus vídeos e ainda não se inscreveu, não perca tempo
junte-se à nossa alcateia, beleza? Deixe o seu like, é muito importante, compartilhe o vídeo e deixe um comentário logo abaixo sobre o que você achou do vídeo e também dê sugestões de temas para que eu possa estar desenvolvendo. Valeu? Tamo junto e pra cima!